Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como evitar o jugo desigual se vive cercado de incrédulos. E é bom sempre esclarecer que não é julgo desigual, é jugo desigual, sem L. Onde se escreve julgo desigual, não é correto. Evitar o jugo desigual não é ir morar numa caverna no alto de uma montanha, como fazem os ermitões, ou em um monastério, como fazem os monges. Está muito na moda hoje, né? O monge tal, o monge isso, o monge aquilo, como se fosse assim um nível de sabedoria além da sabedoria que um homem comum possa ter. Bobagem, balela, nada disso, né? Nós estamos no mundo, vivemos no mundo, estamos cercados de mundanos, mas como cristãos devemos nos manter separados moralmente, doutrinariamente e em alguns casos até fisicamente. Jugo é estar amarrado a outro. É o mesmo que canga. Quem morou no interior, ou mora no interior, ou já morou em fazenda, sabe o que é a canga? Aquele pau que é colocado sobre as costas, no pescoço do bois ou de animais, de burros ou cavalos. A canga era colocada sobre dois animais para eles puxarem um arado, puxarem uma carroça, um carro de boi. Ela mantinha os dois juntos, fazia uma conexão entre eles. Ela faz com que os bois tenham o mesmo passo e andem juntos na mesma direção, na mesma velocidade e tudo mais. Por isso, qualquer coisa que coloque você amarrado a um incrédulo é jugo desigual. Porque o crente tem um passo, o incrédulo tem outro. O crente tem uma direção, o incrédulo tem outra, completamente diferente. O crente está caminhando para o céu, o incrédulo está caminhando para o inferno. Então é muito importante entender isso. Geralmente o que acontece quando se colocam dois animais diferentes debaixo de um mesmo jugo é eles não funcionarem direito. A capacidade dos animais fica atrapalhada e acabam até estragando ou quebrando o arado ou o carro de boi, se for o caso, ou então o que pode acontecer é que o animal mais forte vai prevalecer e arrastar o mais fraco. Como nós sabemos que a carne continua no crente, esta será atraída a andar no mesmo passo do incrédulo a quem você se associou, com quem você se casou, ou com quem você se colocou de parceiro ou sócio de alguma maneira. Percebe? Mas não pense que o jugo desigual só ocorre entre um crente e um incrédulo, não. Na atual ruína da cristandade, você deve entender que também precisará evitar aqueles que, dizendo-se cristãos, vivem como incrédulos ou até de maneira pior. Um exemplo é o do homem que congregava em Corinto e dormia com a madrasta, cometendo fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher de seu pai, escreveu Paulo em 1 Coríntios 5, versículo 1. Mais adiante, na mesma carta, Paulo vai instruir os outros irmãos a se manterem longe dos que se dizem cristãos, mas estão contaminados pelo pecado. No caso aqui ele está falando de pecado moral, mas em outras passagens nós encontramos o pecado também doutrinal. Ele diz, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento. O que é avarento? O que ama dinheiro, viu? Avarento é o que ama dinheiro, como tem nessas igrejas da prosperidade, aqueles pastores que só falam em dinheiro, que só pedem dinheiro, que só prometem que as pessoas vão ganhar dinheiro, e todo mundo que vai lá vai se contaminar com essa avareza, com esse amor ao dinheiro. Então, agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o qual nem ainda comais. 1 Coríntios 5, de 9 a 11. Repare na oração do Senhor, de como diz que enviava os seus discípulos ao mundo, e não o contrário, não para saírem do mundo.
Não era para eles se isolarem das pessoas, morar num convento, num mosteiro, num monastério, no alto de uma montanha. Não, bobagem. Era para eles se manterem separados do mal, do pecado e de todo tipo de contaminação. Dei-lhes a tua palavra, diz o Senhor na sua oração, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os, quer dizer, separa-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico, ou me separo a mim mesmo, para que também eles sejam santificados ou separados na verdade. João 17, 14 a 19. Santificação significa separação. Hoje, um perigo grande para o cristão é associar-se àquilo que tem má doutrina, porque esta contamina. O Senhor Jesus alertou os seus discípulos contra o fermento dos fariseus e deixou muito claro que estava falando de doutrina. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Jesus disse: como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasses do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Mateus 16, de 6 a 12. Sabe aquela igreja que você frequenta, achando que, por você não concordar com tudo o que o pastor fala, você não é culpado dos desvios praticados ali? Sabe aquela igreja? Pois é, você também é culpado. Pois se você entende essas coisas e continua debaixo do mesmo sistema dos que não entendem, você está em jugo desigual. Quem já fez pão sabe que uma pitadinha de fermento é suficiente para fazer a massa crescer tremendamente. Os coríntios estavam tão indiferentes a isso que precisaram ser alertados. Não é boa a vossa jactância, escreveu Paulo. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? 1 Coríntios 5, versículo 6. Você já deve ter visto uma flor de lótus, não viu? Ou pelo menos uma foto. Sabe a razão de ela ser tão usada nas religiões orientais? Aqui vai uma curiosidade. É porque ela, apesar de crescer na lama, permanece limpa e pura. Assim deve ser o crente nesse mundo. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo